Dando continuidade ao quadro O Futuro do Rio Grande, a Beta Redação entrevista hoje a única pré-candidata ao governo do estado, Abigail Pereira. Ela que é ex-secretária do Turismo do governo Tarso. Pré-candidata, muito obrigado por nos receber aqui no gabinete do PCdoB. A primeira pergunta que a gente faz para os pré-candidatos é para se apresentarem. Então, quem é Abigail Pereira? Muito bem, Gael. Eu sou Abigail Pereira, uma caxiense que morou muitos anos em Caxias do Sul e atualmente eu trabalho aqui em Porto Alegre, desempenho as minhas tarefas políticas aqui em Porto Alegre. Eu sou uma militante social, uma militante política desde muito jovem. Eu já concorri a vice-prefeita de Caxias do Sul, ao lado do Pepe Vargas, que me credenciou, inclusive, pelo trabalho que lá a gente desempenhava junto ao movimento sindical, do qual eu fui presidente de um sindicato, o sindicato da categoria de hotéis e turismo da cidade. Eu fui a primeira secretária da mulher da CTB Nacional, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Portanto, tenho uma vida dedicada à questão dos trabalhadores e das trabalhadoras e ao movimento feminista. Eu concorri ao Senado, ao lado do senador Paim. Naquela oportunidade nós conseguimos, fruto da nossa tática, fazer com que o senador Paim chegasse em primeiro lugar, foi eleito em primeiro lugar aqui do estado. Eu fiz mais de 1.500.000 votos e fui secretária de Estado. Não só por ocupar a pasta, que foi extremamente importante, gratificante, e que eu tive a oportunidade de conhecer mais o nosso estado, porque percorri todo o estado e pude ver os nossos potenciais e também os nossos problemas, né? Eu fiquei 4 anos como secretária, mas mais do que ser secretária de uma pasta, eu compunha o conselho político da gestão Tarso Genro, do qual nós tínhamos encontros diários, né? Um núcleo em que o nosso partido participava e eu era representante. Então, não tratava só do tema relacionado ao turismo, mas de todas as questões do nosso estado. E posteriormente eu concorri a vice-governadora, né? Ao lado de Tarso Genro, exatamente por esta trajetória no governo dele, em que me credenciou, né, a estar ao lado dele concorrendo ao governo do estado. Então é isso, sou uma militante política, uma militante social. Pré-candidata, dessa sua participação do governo Tarso, o que fica de experiência do que fazer e até mesmo do que não fazer em um possível mandato? A experiência do governo foi uma experiência extremamente exitosa, porque nós trabalhamos especialmente com o Rio Grande do Sul mais, em várias áreas, né? Veja bem, nós estamos passando por uma seca, né, no nosso estado, e eu lembro do RS mais água, né, mais renda. Com mais água, mais renda. Nosso estado, que é um estado que a nossa economia depende de São Pedro. É uma tragédia, né? Porque nós não temos problemas hídricos, nós não temos uma política em que dê conta de reservatórios, que dê conta de nós termos água para nossas irrigações, que dê conta de que quem mora no campo e quem produz os nossos alimentos, que possa fazer a sucessão rural, que possa ter perspectiva para que os jovens permaneçam no campo, o que hoje migram cada vez mais, né? Para os grandes centros, para as cidades. Então, a experiência no governo me fez ver a nossa economia, uma economia que quase que exclusiva, dependente do setor primário e, portanto, das commodities. E aí a nossa dificuldade, porque nós exportamos in natura e não agregamos valor e não diversificamos a nossa cadeia produtiva. No governo Tarso, nós tentamos ampliar, se apostou muito na questão da energia eólica,
da celulose, o polo naval, para aquela região tão deprimida que é a região sul do nosso estado, e nós enxergamos ali com o polo naval a possibilidade de desenvolver, de trazer desenvolvimento não só para aquela região, a metade sul do nosso estado, mas para todo o nosso estado. Então, eu tive a oportunidade como secretária de turismo, eu poderia ter viajado, digamos, o mundo divulgando o nosso estado, mas eu priorizei viajar exatamente ao Rio Grande do Sul para enxergar as potencialidades do nosso estado e promover, ajudar a promover o nosso estado e buscar a diversificação da nossa economia, da nossa matriz, em que o turismo, por exemplo, se serviu naquela oportunidade de um indutor para o desenvolvimento, porque eu fui secretária de turismo exatamente no pré-Copa do Mundo, né? Em que a gente também pôde fazer um grande trabalho e mostrar que nós temos, felizmente, uma grande Gramado e Canela, mas que o Rio Grande do Sul vai para além de Gramado e Canela do ponto de vista do turismo. Agora, nós buscamos trabalhar o setor coreiro calçadista, moveleiro, o setor vitivinicultura, que é extremamente importante para nós, o setor polo metal mecânico, que é a minha cidade, Caxias do Sul, e hoje a gente vê que não existe mais essa política do desenvolvimento. Então eu, como governadora, te asseguro, eu vou trabalhar para ampliar a nossa cadeia produtiva e apostar no desenvolvimento, na geração, portanto, de receitas, na geração de empregos no nosso estado. O que eu não faria, que eu acho que foi um erro, um equívoco do nosso governo, foi não ter apostado em comunicação, em ter divulgado o que efetivamente vinha fazendo. Acho que isso eu não vou pecar, eu vou ter um trabalho de divulgar, sim, todo o trabalho que faremos junto ao governo do estado. E como a senhora pretende trabalhar essa comunicação? Quais as maneiras, quais os canais que a senhora pretende utilizar? Nós temos por característica o PCdoB de trabalhar sempre com muita amplitude, né? Então, trabalhar com os setores organizados da nossa sociedade, ter um diálogo muito presente com todos aqueles que constroem o nosso estado e um diálogo muito importante com a nossa imprensa, especialmente a nossa imprensa nos municípios, as nossas rádios, os nossos jornais nos municípios. Nós temos uma grande imprensa, sim, na capital, né? Que obviamente vai ter o nosso cuidado, mas nós não vamos descuidar da imprensa nos municípios, nas regiões, que cumpre com um papel extremamente importante de informar e de conscientizar o nosso povo. Nessas eleições, o partido optou por uma candidatura própria e não a tradicional Frente Popular, que é uma coligação muito forte e conhecida aqui no Rio Grande do Sul. Por que esse movimento do PCdoB? Veja bem, nós estamos passando por uma situação extremamente difícil no nosso país. Uma situação que nenhum de nós imaginou passar. Nós estamos, portanto, numa encruzilhada histórica, gigante, em que está colocado para nós, brasileiros e brasileiras, a possibilidade de nós avançarmos e virarmos esse jogo, mas também está presente a barbárie, que está posta nos nossos dias com um retrocesso nunca antes visto, um retrocesso de direitos, né? Parece que a crise que se abateu no nosso país, que os grandes vilões da crise são o povo, é a sociedade, é os trabalhadores, é as trabalhadoras, porque é exatamente aí que se tem se colocado todo o retrocesso. Bom, o nosso partido tem 96 anos de experiência de ter passado por governos como o regime militar, que perdurou tanto tempo, e o nosso partido sobreviveu a todo o ataque que temos uma galeria de mártires, né? Mas também passamos por governos democráticos, como o governo de Lula e o governo da Dilma, em que nós participamos, né? Nós temos uma larga experiência, portanto, e achamos que neste momento tão difícil da vida do nosso povo, era importante que nós falássemos por nós mesmos, né? Nós queremos apostar no desenvolvimento, na geração de emprego e num desenvolvimento calcado no setor produtivo e não no setor especulativo. Hoje o empresário, ao invés de investir na produção, ele põe o dinheiro no banco,
porque acha que é menos risco. Agora, que país é que vai se desenvolver sem indústria? E o processo de desindustrialização é gigante no nosso país, aliado a uma aceleração do processo de desnacionalização. Está aí, né? Nossa luz, nossa água, setores estratégicos da nossa economia sendo colocado à disposição dos estrangeiros, inclusive, vendendo patrimônio, abrindo mão de nossa inteligência, como aqui no Rio Grande do Sul, que, aliás, é a mesma receita neoliberal, eu diria ultraliberal, que Temer adota, é a mesma aqui no Rio Grande do Sul. Sartori quer vender as nossas estatais, quer entregar o nosso patrimônio, abrir mão da inteligência, abrir mão de pesquisa, abrir mão de tecnologia. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. A nossa FEE, que tanto contribui para o Estado, para o setor público, mas também para a iniciativa privada, ser fechada. E no lugar dela a contratação da FIP, que nós não sabemos que tipo de contratação é essa. Aliás, nosso deputado entrou com um pedido de informação, porque o próprio IBGE diz que as informações sigilosas, a FIP não dá garantia de entrega do trabalho e da qualidade que nós tínhamos com a FEE. Isso tudo precisa ser denunciado e precisa ser enfrentado. E é com esta perspectiva que nós estamos lançando, então, a nossa pré-candidatura para mostrar, para discutir com o nosso povo, mostrando que tem outra saída. Não é essa única saída que se apresenta, que é uma saída de enterrar o nosso Estado, o nosso país, falando aqui do Rio Grande do Sul, mostrando a nossa economia. A única saída que o governo atual mostra é a recuperação fiscal, um remédio tão amargo que nós já tomamos e que não resolveu o nosso problema. Quando o Brito, em 99, fez o acordo com o Fernando Henrique Cardoso, né? E que hoje Sartori quer fazer a mesma coisa, né? Então, esse é o nosso propósito principal. Nós estamos conversando com toda a nossa sociedade, estamos conversando com outros partidos, né, porque nós nos colocamos na perspectiva da construção de uma frente ampla que estabeleça esse diálogo e que vá em frente. E que o centro seja a busca do desenvolvimento, o enfrentamento à crise e a busca do desenvolvimento. Não é possível que o nosso Estado abra mão do polo naval, como eu já falei, né? Nós vimos um governo omisso nessa questão. Eu, como governadora, eu estarei lá, junto ao governo federal, brigando pelo nosso Estado, mobilizando o nosso Estado para defender a possibilidade de nós termos aqui uma ampliação dessa nossa cadeia produtiva já instalada, setor moveleiro, coreiro calçadista, setor do vinho, setor metal mecânico. Nós temos esse potencial. Nós precisamos que o Estado invista, que o Estado seja indutor deste desenvolvimento. Esta é a característica da nossa candidatura, é para isso que nós estamos, como pré-candidata, fazendo esse debate e mostrando aos gaúchos e às gaúchas que nós temos saídas. Nós temos outras saídas, né? Não é possível nós cruzarmos os braços e dizermos que nós temos uma única saída. A senhora comentou que o partido tem 96 anos, é isso? Então essa vai ser a primeira vez que o partido lança uma candidatura própria. A sigla está preparada para isso? Nós já tivemos a terceira vez que nós lançamos pré-candidatos à presidência da República, né? Num tempo mais contemporâneo, sim, né? Manuela Dávila, depois de um longo tempo, porque vivemos um tempo na clandestinidade, fruto do regime militar, né? E temos a Manuela. Aqui no Rio Grande do Sul é a primeira vez que nós nos lançamos, sim, ao governo do Estado. E para nós tem sido muito gratificante, né? Tá podendo representar esta nossa opinião nesse grande debate. O discurso que os partidos de esquerda vêm adotando prega muito a união entre eles, mas a gente observa que eles estão cada vez buscando candidaturas próprias, separadas, e não uma grande coalizão. Como é que a senhora enxerga esse fato? É um fato que está sendo ditado pela conjuntura.
Nós tivemos momento em que sim, desde o primeiro turno, nós tivemos que já sair unidos. E a unidade sempre é salutar. Nós primamos pela unidade, né? A unidade de um programa, a unidade de propósitos, né? E óbvio que todos nós partidos temos as nossas divergências, mas neste momento, digamos que no nosso campo, os partidos, a sociedade civil organizada que estão no nosso campo, nós temos muito mais unidade do que divergência, né? Agora, neste tempo de agora, cada um, por conta desta conjuntura, está lançando as suas ideias. E isso não impede que logo ali adiante nós estejamos todos juntos. Recentemente, no seu perfil do Facebook, a senhora publicou uma frase de Karl Marx, que dizia: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo. Chegando ao governo, como é que a senhora pretende modificar não o mundo, mas o estado do Rio Grande do Sul? Esta frase de Marx eu fiz questão de postar de fato no meu perfil, porque nós estamos comemorando os 200 anos, né? Inclusive com seminários, com grandes debates, né, dos 200 anos da morte de Marx. Nós temos certeza de que essa frase ela diz muito, porque os filósofos são extremamente importantes para interpretar o mundo, interpretar a civilização e os seus avanços e seus regressos. Mas mais importante, Marx está muito certo, muito lúcido, né, em afirmar isso, porque mais do que interpretar, nós temos que ter a capacidade de transformar. Nós queremos sim, no governo do Estado, transformar o nosso Estado para que ele possa enfrentar esta crise. Nós já fomos época de Brizola, nós éramos referência em educação e hoje nós fechando escola. Aliás, eu quero aqui fazer uma referência de um parâmetro. O país todo está vivendo uma crise. O Rio Grande do Sul não é uma ilha. O Rio Grande do Sul depende da política nacional, da economia nacional. Então, eu quero estar sim no governo do Estado para transformar esta visão pequena de Estado, um Estado que se vê grande, não pode abrir mão das suas estatais, da sua inteligência como a FEE, da sua economia, quando tu tem um Estado que é provedor, é um Estado que estimula as pessoas a se qualificarem, um Estado muito bem localizado, né, nessa relação com o Mercosul. Portanto, nós queremos levar ao governo do Estado uma outra visão de desenvolvimento e que possa ter crescimento e desenvolvimento social para a nossa gente. Candidata, como a gente já mencionou, a senhora é a primeira candidata do PCdoB ao governo do Estado e também é a única mulher concorrendo ao governo. O que representa esses dois fatos para a senhora? É importante que a gente veja a candidatura de uma mulher, aquilo que nós afirmamos, que nós aprendemos nesta trajetória. Quando uma mulher entra na política, muda esta mulher. Mas quando muitas mulheres entram para a política, muda a política. Nós queremos mudar a política. A política hoje tão desgastada, a gente fala com as pessoas nas ruas, enfim, e as pessoas dizem, não quero saber de política, né? Mas nós reafirmamos, gente, a política manda nas nossas vidas, não é? A política que define o preço do gás, que aliás, né, estamos voltando a cozinhar, a usar fogão de lenha por conta do preço do gás. E nós, mulheres, é que sabemos exatamente disso. Nós, mulheres, o mundo nos atribuiu de sermos cuidadoras. E nós assumimos essa tarefa e cuidamos dos nossos filhos, cuidamos dos maridos, cuidamos dos irmãos, dos pais, do sogro, do tio, do avô. Nós cuidamos. E nós cuidamos do ponto de vista da educação, porque são, no geral, as mulheres professoras, muito mais, né, mulheres. São as mulheres em casa que atentam para a agenda das crianças, enfim, né? Somos nós que cuidamos do ponto de vista da saúde, somos nós que cuidamos do orçamento doméstico da casa. Nós cuidamos do nosso bairro. Perguntar num bairro, numa vila, quem é que sabe se tem creche que atenda às necessidades? Aliás, Porto Alegre está com uma defasagem de 19 mil, a defasagem, o déficit hoje em relação à creche. Como é que as mulheres também dão conta disso, né?
Nós sabemos se está faltando médico no postinho de saúde. Nós é que sabemos que a farmácia popular fechou porque o seu Temer fechou esse programa. Nós, mulheres, damos contas dessas coisas. Bom, se nós conhecemos essa realidade, sabemos como enfrentar, nós precisamos estar na política. Nós, mulheres, precisamos estar na política e dar a nossa contribuição. Portanto, eu me sinto orgulhosa em poder, orgulho do ponto de vista de poder representar, entendeu? Porque a política tem que ser feita por nós, pessoas normais. Os políticos tradicionais nós já o conhecemos, não é? Já sabemos do que eles são capazes. Eles são capazes de vir na nossa cidade e oferecer, neste período especialmente, uma emenda parlamentar. Eu tenho ido em algumas cidades, olha, ganhamos uma emenda parlamentar para ampliar o número de leitos dos hospitais. Ai, que maravilha, que bom, agradeçam a ele. Mas olhem, por favor, como é que ele votou lá no Congresso, como é que ele votou a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos investimento em saúde, educação, segurança. Imagina nós 20 anos sem um aporte de investimento exatamente nessas áreas em que nós precisamos mais do Estado. Então eu acho que nós, mulheres, temos a condição de fazer a boa política. Nós, mulheres, temos condições de salvar a política. Nós temos essa condição. E é esse o propósito também da minha candidatura. Conversar mais, chamar a atenção das mulheres, da nossa capacidade e da necessidade de nós estarmos também dando rumo para o nosso Estado, para o nosso país. Pré-candidata, para fechar essa nossa conversa, caso a senhora seja eleita e chegue ao Palácio Piratini, a senhora tem ciência das condições em que o Estado se encontra e que a senhora vai assumir e como é que a senhora encara esse desafio? Tenho plena consciência, acompanhamos par e passo. Atualmente eu trabalho na Assembleia Legislativa, sou chefe de gabinete da liderança do PCdoB, acompanho todas as votações, todos os projetos em que o atual governo encaminhou à Assembleia Legislativa, todos os projetos que nós votamos contra, né, a todos os seus projetos, exatamente pela condição em que ele coloca o Rio Grande do Sul. Portanto, nós conhecemos os problemas do Rio Grande do Sul e temos muitas propostas para apresentar. Isso que eu queria deixar bem claro. Nós temos propostas para apresentar à sociedade gaúcha. O meu partido é o PCdoB. A nossa condição de falar com os gaúchos e com as gaúchas não é para dizer que uma vez eleita eu saberei como resolver. Não, eu quero discutir agora, neste processo de campanha, que o que está hoje no debate, no centro do debate eleitoral, não é privatização, não é esse o centro é que Estado nós queremos, que Estado nós precisamos, o que o Estado pode fazer para induzir o desenvolvimento do nosso Estado, o que o governo pode fazer para nos dar serviços de qualidade. Esse é o grande debate e esse é o debate que nós queremos fazer e apresentar propostas para a nossa sociedade. Portanto, eu me sinto muito feliz em participar dessa conversa agora aqui com você e poder explicitar um pouco das nossas opiniões acerca de toda essa situação e as propostas para que a gente possa significar a nossa existência, significar o nosso Estado, sabendo exatamente que nós queremos um Estado, um Rio Grande que seja grande de novo, né? É por isso que eu vou lutar. Pré-candidata, a gente agradece mais uma vez a sua participação no nosso quadro e desejamos uma boa sorte na corrida ao governo. Muito bem, obrigada. Essa foi a participação de Abigail Pereira no quadro O Futuro do Rio Grande. Até a próxima.